Mais bagunça, não tem boi, a democracia da curração. Ei, Skynet, você tá deixando a gente maluco, não veio pra ajudar, só tá arrumando confusão. Agora, sobrou pro NGINX, o popular servidor web. Um monte de gente exposta aí. Imagina, um servidor Linux com NGINX aberto pra internet? Que maluquice! Em poucos minutos, o Rakuzão tá dentro da sua casa. E o que tem de gente usando isso aqui... 18 anos, 18 é código aberto, né? Porque é código aberto que é inviolável. O ser humano não analisa, o ser humano fica sinalizando virtude que não tem no LinkedIn. Vulnerabilidade de 18 anos no NGINX permite ataque DOS e possível execução de código remoto. Sabe aqueles que vem com aquela história dizendo que o meu é melhor? O meu é mais seguro. Toma aqui essa bala de prata. Sabe qual é a verdade? Qual que é, Ricardão? Mentiram! Mentiram! Uma falha de segurança de 18 anos no servidor web de código aberto NGINX, descoberta por meio de um sistema de varredura autônomo, pode ser explorada para ataques de negação de serviço, também conhecida como DOS ou Denial of Service. E sob certas condições maléficas, até execução de código. Aí é perigo, hein? Perigo! Esse mês tá embaçado, hein, velho? Toda semana partimos pra atualizar. Eu sei porque eu já tô atualizando no trampo. Mas, cara, essa semana em específico, terça-feira de patch satânica da Microsoft. Falhas novamente no kernel do Linux. Agora NGINX, para fechar a trindade do caos. É final de semana trampando que nem maluco. Essa vulnerabilidade para entrar na coleção CVE 2026-42945 recebeu uma classificação de gravidade crítica, ó, crítica. DOS não dá crítica. Pode ser alta. O serviço negado é ruim para a segurança da informação. Qual é a tríade do CID? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. DOS pode derrubar um serviço. Se ele não está disponível, ele não está seguro. Porém, não afeta a confidencialidade nem a integridade. Mas, se o Rakuzinho conseguir penetrar o sistema lá e bagunçar, rodar um código remoto, aí sim, pode ferrar com a confidencialidade e a integridade do serviço. Então ele vai lá, corrompe, vai embora e dá um DOS para derrubar. É o kit perfeito do caos. A nota dessa aqui, ó, é 9.2. Lembrando que 10 é risco total. Microsoft teve aí essa coleção essa semana, né? Com base na versão mais recente do sistema, ó, comum de pontuação de vulnerabilidades, ó, CVSS, essa é outra sigla. A gente tem CVS, que é Common Vulnerability and Exposures. E agora, aqui temos Common Vulnerability Scoring System. Você está me secando pela boca! Ou seja, quanto mais alta a nota, pior para você, né? Temos nesse kit, ó, 3 novas vulnerabilidades de corrupção de memória, começa por memória, dá uma... Durante a mesma sessão de varredura de código de 6 horas. 6 horas, com a ajuda dos robozinhos, para descobrir algo que está há 18 anos no ar. 6 horas. E as outras lá que eu coloquei do Linux 1 hora, achando lá no kernel, tá difícil para essa nova geração de devs, viu? E de pentesters também, que vai ser hacker em 3 meses. Não vai ter trampo. Volta pra base. Quem fez foi a Death Force AI. Vamos dar o mérito e o crédito. Tamo aqui, ó. Death Force, vai aqui e veja o estudo completo, ó. Eles estão chamando de NGINX Rift, é como se fosse a fenda do biquíni do NGINX. Você pode traduzir e você tem a documentação completa. Ó, o irmão que achou aqui, ó, publicado dia 13 de maio. Notícias quentes. Ele explica direitinho, ó, como que foi descoberto. Tem todas as CVEs. Tá aqui a fonte, documentação completa para você correr atrás, ó. 9.2, essa aqui é alta, você tem 8.3 e 6.3, as outras aqui. Tá tudo aqui documentadinho, causa raiz, tá bom? Você tem o estudo completo, né, na parte de pesquisa, mas você também pode vir aqui, ó, e escolher só o NGINX Rift, que é a fenda aqui, você tem mais complemento. Então, 2 documentações. Aqui explica de maneira mais simples, se você é um pequeno preguiçoso, mas você pode usar para escalar de maneira executiva. Você quer o detalhe técnico, você tem aqui. Tudo na fonte oficial. Mas vamos aqui para a grande mídia, o Blip Computer, para nos ajudar. A divulgação da notícia. Para você que não é técnico e não sabe o que essa sigla, o que essa sopa de letrinha significa, pode parecer pouco para você, mas saiba que tem muitos serviços críticos usando
Talvez um serviço que você adore, talvez um serviço que tenha dado seu, você tem dado em casa ou você tem dado na nuvem? O NGINX é um servidor web e plataforma de proxy reverso amplamente utilizado, sim, sendo responsável por 1/3 dos sites mais bem classificados. É muita coisa. Linux está na maioria dos servidores de missão crítica e o Windows também. Imagina como está a nossa vida de TI. O Blee Computer se baseou nessa documentação para dizer que ele está entre 1/3 dos serviços mais bem avaliados, né? Você tem aqui, ó, NGINX, o Cloudflare e o Apache. Apache também tem bagunça. Já tem vários cortes aí em outros criadores. Eu não tive tempo de falar do Apache, que é outra bagunça também. Tá com bumbum na internet. Por isso que é importante atualizar suas aplicações. Mesmo que você fale, o meu kernel, o cara não vai explorar localmente. Mas o seu Linux está hospedando um desses servidores. O cara entra por aqui e depois ele escala lá. Então atualiza. Além de disponibilizar os sites, ele faz balanceamento de carga de forma eficiente, distribuindo o tráfego de rede recebido para múltiplos servidores que estão ali no data center. Por isso que ele falou que é do proxy, né? Proxy não é só para você acessar a internet. O proxy reverso é você recebendo as requisições da internet. O proxy tradicional que você usa aí para filtrar seu conteúdo, aí é você indo para a internet. Você tem 2 padrões de proxy. Quando você tá aí na sua empresa querendo navegar, hoje eles já usam Web Filter, a evolução do Web Proxy. Next Generation, Web Filter e tal. Mas o clássico era assim, para você acessar a internet da sua empresa e ter um ponto de filtragem, todos os funcionários saíam por um proxy local e esse proxy ia para a internet. Tipo o conceito da VPN, de maneira simples. Você põe o tráfego para um servidor e esse servidor sai para a internet. Só que aí esse servidor de proxy tem regra. Esse departamento pode ver o YouTube, esse não. Você vai dividindo, você vai fazendo filtros ali. Um dos mais famosos é o Squid, usei muito. Então esse é o caminho tradicional. O proxy reverso fica na frente dos servidores de aplicação. Então a internet começa a falar com esses proxies que recebem as requisições, depois manda, ele está falando de back-end aqui, que é a parte dos fundos de uma operação. Seus servidores não ficam expostos para a internet, você tem essas plataformas. Proxy reverso, aí o NGINX pode fazer isso, ele fica ali na frente recebendo as requisições, ele encaminha, ele balanceia, por exemplo, esse servidor tá com muita requisição aqui, tá com 20 caras acessando o site através dele. O 21º ele manda pro outro, só que ele tem acesso para dentro do ambiente. Fica numa zona desmilitarizada, uma DMZ, ou com bumbum, depende da configuração. Só que ele tá de cara para a internet. Por isso que você pode ter um denial of service, que é a negação de serviço. Se você indisponibilizar esse balanceamento de carga, a galera tenta chegar no seu servidor e nem consegue porque ele tá perdido, tá biruta. Porém, isso pode ficar mais crítico se um bandidinho executar código remoto, através da confiança que seu servidor de aplicação tem no proxy reverso. É isso que eles dizem aqui, né? De maneira mais simples. Esse menino balanceia a carga de forma eficiente, distribuindo o tráfego de rede recebido para múltiplos servidores back-end e reduzindo os tempos de carregamento através de armazenamento em cache de conteúdo. Isso aqui é uma outra coisa boa também. Em vez de ficar toda hora carregando a mesma imagem, o mesmo componente e tal, ele faz um cache, que é um conjunto ali de informações que ele deixa ali armazenada para ficar consultando, em vez de ficar toda hora fazendo a via sacra. De propriedade e mantido pela empresa de tecnologia americana F5. F5 é referência, tá? Em balanceamento de carga. O servidor web é usado por provedores de nuvem. Tá vendo? Aqui o pau vai começar a torar. Olha o seu SAS quântico rodando atrás do NGINX. Além de bancos, plataformas de mídia, sites de comércio eletrônico e em clusters Kubernetes. Tá vendo como tem muita gente aqui usando essa porra? A vulnerabilidade mais crítica desse conjunto aí, ó, é referente a um estouro de buffer de heap overflow, ó, no módulo NGINX HTTP Rewrite Model, que afeta as versões do NGINX de 0.6.27 a 1.30 e está presente no código do projeto há aproximadamente 18 anos. Forte bomba! Segundo a DevForce, a vulnerabilidade pode ser explorada quando as configurações do NGINX usam as diretivas rewrite, que é reescrever, e set, que é de definir simultaneamente, um padrão que os pesquisadores afirmam ser comum em gateways de APIs e configurações de proxy reverso. Agora os racuzinhos já sabem, ó, quantas ideias eles têm agora. Aqui é a Skynet trabalhando, pensando fora da caixa. Que vergonha, ei, ser humaninhos.
Faz parte, somos todos limitados. Eu tô incluso nesse rolê, tá? Porque eu também usava isso, eu também fiz pentest, eu também contratei pentest pro meu ambiente e a gente falava que tava limpa. Tô limpo. Mas todos nós estamos enganados. Eu também. Eu uso Linux, eu uso Windows e um monte de ambiente e a gente dizia para os nossos clientes que a gente tava sussa. A gente não tava, porque somos todos limitados. Eu sempre fui paranoico, eu sempre imaginava que qualquer coisa podia quebrar. Então a gente fazia o complemento e defesa em camadas. Tem que ver quem é seu adversário. Os hackuzinhos, pelo menos a gente, né, conseguiu se livrar. Agora, se seu adversário é um Estado-nação, aí tem muito o que fazer, né? Essa falha, decorre do tratamento inconsistente do Estado no mecanismo de script interno do NGINX, que processa as reescritas em 2 etapas, uma para calcular a quantidade de memória a ser alocada e a outra para copiar os dados, propriamente ditos. Ela tá bem técnica, mas deixa eu tentar explicar de maneira simples. É a memória, entendeu? Sendo reaproveitada. O NGINX, ele calcula o espaço da memória ali, achando que vai escrever uma quantidade de dados ali. Tá ali. Mas em certas condições, como esse caso aqui de aproveitar as diretivas, um hackerzinho podia orientá-lo a escrever muito mais do que ele estava esperando. E o que ele ia reescrever ali? Um código do capiroto. Ele abriu uma janela para escrita, esperando só coisa boa. Alguém aproveita desse espaço, manda um código maroto, e aí quando ele executa tudo de uma vez, tá no seu sistema. E mesmo que ele entre no seu sistema sem usuário privilegiado, se for um desses kernels que a gente tem falado há muito tempo, o cara roda um outro script e eleva rapidinho. A prova de conceito tá na documentação oficial, você tem até um videozinho aqui, mostrando. Lá no Blip Computer também tem, mas ele tá dando um cat etc aqui, na release, pra ver qual que era a versão, rodou o script, tá fazendo bagunça aqui, 39 segundos, tá? Brincando aqui com o bagulho. Tá escutando, conectou, pegou o ID aqui, tá rodando scriptinho maroto. Mano, 30 segundos. Primeiro ele foi lá ver qual que era o sistema. Tá rodando aqui, pegou, ao Docker, sucesso. Aplausos. Arrasou, bonito. É simples, né? Os caras estão fazendo em poucos segundos. Claro que, né, agora que descobriu fica mais fácil. O problema é que tá aberto pro mundo. Então o que tem de hackerzinho só copiando e colando? Tá com um arsenal bom, hein? Os atacantes. Voltando pro Blip. Os pesquisadores demonstraram a execução de código não autenticado por meio de solicitação HTTP especialmente elaboradas que corrompem estruturas adjacentes do pool de memória. Do NGINX é essa POC que eu tava mostrando, tá? Sobrescrevem ponteiros de manipuladores de limpeza e injetam estruturas falsas na memória por meio de corpos de solicitações POST e forçam o NGINX a executar o system durante a limpeza do pool. No entanto, a execução remota de código foi alcançada em um sistema com a proteção contra ataques baseados em memória, que é esse ASLR. Isso estava desativado. Mas, cara, o que tem de vagabundo que não ativa essas... Por isso que é importante fazer hardening. Isso significa que não é todo o NGINX que tá cagado. Se o cara faz a proteção do sistema operacional, do hardening, tudo bonitinho, ele tá limpa. O problema é que tem muito vagabundo e preguiçoso, né? Essa defesa está ativa por padrão, mas pode ser desativada para aumentar o desempenho em alguns ambientes. Você acha que alguém faz isso? Você acha que vagabundo não faz isso? Como sistemas embarcados e máquinas virtuais usadas para análise. Fica com isso na cabeça, tá? A DevFirst observa que a arquitetura multiprocesso do NGINX facilita a exploração, pois os processos de trabalho herdam layouts de memória quase idênticos aos do processo pai, permitindo manipulação confiável do RIP e tentativas repetidas caso um processo de trabalho falhe. Se você não sabe o que é RIP, RIP no contexto de programação é uma das divisões da memória, porque ela é dividida em regiões, e é por isso que o cara vai lá e explora. Tem que entender a arquitetura. No caso, o RIP é onde os programas vão reservar as memórias sob demanda. Abre aspas. Se nossa exploração falhar e travar um processo de trabalho, o processo mestre simplesmente cria um novo com o mesmo layout de memória. Aí já viu, né? Isso nos permite tentar várias vezes com segurança até obtermos sucesso sem nos preocuparmos com a possibilidade do processo travar e alterar o layout da memória. Teoricamente, poderemos aproveitar esse design para vazar o ASLR, que é a proteção de memória ali, sobrescrevendo progressivamente os ponteiros byte a byte. Aqui é só o vídeo da POC que eu mostrei no site oficial, né? Eles atacando. Tem as CVEs aqui. Na Blip Computer eles estão falando de 3, mas se você vem na documentação oficial, parece que tem mais, né? Eu olho aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Enfim, eles separaram aqui.
Como na maioria das vezes eles descobrem primeiro e divulgam depois. Essas foram descobertas em 18 de abril, foram relatadas ao fornecedor 3 dias depois, e aí de acordo com o aviso de segurança da F5, né, que é responsável, divulgado ontem, tem essa notícia é de quando? Dia 14, então dia 13 de maio, você vê um mês depois, o barato tá acontecendo e também tá 18 anos, né? O que é um dia a mais? Agora, todo mundo sabe, então atualiza. Temos aqui as versões, do NDI Next do 0.6.27 a 1.30.0. Temos NDI Next Plus R32 a R36, gerenciador de instâncias do NDI Next 2.16 a 2.21.1, F5, WAF é Web Application Firewall, isso aqui é seríssimo. NDI Next 5.90 a 5.12.1. Temos também o app Protect WAF da NDI Next 4.90 a 4.16.0 e 5.10 a 5.80. O F5 DOS, que é para proteger de negação de serviço. NDI Next 4.80. Proteção contra ataque também do NDI Next 4.30 a 4.70. O Gateway Fabric da 1.30 a 1.62 e 2.0 a 2.5.1. E o controlador de entrada NDI Next 3.50 a 3.72, 4.0 a 4.01 e 5.0 a 5.4.1. As correções foram disponibilizadas no NDI Next Open Source e 1.30.1, NDI Next Plus R36P4 e NDI Next Plus R32P6. Atualize tudo. E para aqueles que não conseguem atualizar, a F5 recomenda substituir os grupos de captura PCRE sem nome, com $1, $2 e por aí vai, em regras de reescrita vulneráveis por capturas nomeadas, o que elimina o principal pré-requisito para exploração. Não consegue, é ambiente de missão crítica, não tem Gmood, o pau tá torando, faz pelo menos o compensatório. Agora, vamos escutar o outro lado da moeda, porque a gente fica vendendo, o apocalipse, mas tem pesquisadores contestando as alegações da exploração no mundo real, relacionada a essa CVE mais alta, tá? Argumentando que a prova de conceito da DevForce depende de condições altamente específicas que não estão comumente presentes em implantações padrão. Ué, tá bom, então deixa aberto. Será que a inveja agora também é disputa de ego, né? Específico ou não, foi explorado. Tem a POC, não, é porque eu não uso isso. Esses caras nunca trabalharam em empresa de verdade. O pesquisador Kevin, que também quer atenção, diz que a exploração requer uma configuração vulnerável do NDI Next usando padrões de reescrita específicos. O atacante deve conhecer ou descobrir o endpoint afetado, e a POC do RCE publicado foi testado com o ASLR desativado. Você acha que a galera não desativa para ter desempenho aqui? E qual o problema? Eu não entendo, né? É uma vaidade do... O Belmont enfatizou que o exploit dos pesquisadores foi desenvolvido contra uma configuração deliberadamente vulnerável e não demonstra a execução de código confiável com sistemas reais e reforçados. Então o F5 se atualizou à toa. Eu não entendo essas discussões, cara. É discussão para ver quem tem um pau menor. Mesmo que tenha 1% de probabilidade, não é melhor atualizar? Se é possível ou não, faz o patch, o fabricante lançou o patch e colocou até controle compensatório. Depende do modelo de ameaça do adversário. Eu não sei o que esses caras ganham subestimando o bagulho. É fanboy, né? A Alma Linux também disse, que conseguiu reproduzir, mas que, no entanto, transformar o estouro de RIP e execução remota de código confiável em sistemas com o ASLR ativado não é trivial. Ninguém tá falando que é, né? Mas é possível. E não esperam que um exploit genérico e confiável surja do trabalho da Deep Force. Então fica sussa, tá limpa. Tá tudo podre, os caras tudo cagado. Não é hora de discutir, velho. Se existe uma possibilidade, atualiza. Por que ficar lá falando, olha, descobriram, mas não é bem assim. Tem esse cenário, tal, não é trivial. Depende do adversário, depende do ambiente. Como assim? Ao mesmo tempo, a Alma Linux alertou que não é fácil, não significa impossível. E o potencial de ataque de OS por si só já é suficiente para tratar o problema como urgente. Então, você entendeu? Eu não entendi. Essa é a comunidade. Pra quê? Só trata o bagulho, atualiza e não fica discutindo. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Até um outro dia. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar. Não seja um